Muito bem, vamos à nossa última aula dessa fração do nosso curso, destinado a pensar antropologia filosófica e educação. Para encerrar essas 4 aulas, vamos trabalhar um pouquinho algumas ideias de alguns filósofos e de outros pensadores sobre o ser humano. Vamos começar por uma poesia, um poeta brasileiro importantíssimo, que também pensa sobre o ser humano. Trata-se do poema de Carlos Drummond de Andrade, Especulações em torno da palavra homem, que se encontra na obra A Vida Passada Limpo, em poesia completa, publicado por essa editora do Rio de Janeiro. Mas que coisa é homem que há sob o nome? Uma geografia? Um ser metafísico? Uma fábula sem signo que a desmonte? Como pode o homem sentir-se a si mesmo quando o mundo some? Como vai o homem junto de outro homem sem perder o nome? E não perde o nome. E o sal que ele come nada lhe acrescenta nem lhe subtrai da doação do Pai? Como se faz um homem? Apenas deitar, copular, à espera de que do abdômen brote a flor do homem? Como se fazer a si mesmo antes de fazer o homem? Fabricar o pai, e outro pai, e um pai mais remoto que o primeiro homem? Quanto vale o homem? Menos, mais que o peso? Hoje, mais que ontem? Vale menos velho? Vale menos morto? Menos um que outro, se o valor do homem é medida de homem? Como morre o homem? Como começa a? Sua morte é fome que a si mesma come? Morre a cada passo? Quando dorme, morre? Quando morre, morre? A morte do homem consemelha a goma que ele masca? Ponche que ele sorve? Sono que ele brinca? Incerto de estar perto, longe? Morre, sonha o homem? Por que morre o homem? Campeia outra forma de existir sem vida? Fareja outra vida já não repetida, enduído horizonte? Indaga outro homem? Por que morte e homem andam de mãos dadas e são tão engraçadas as horas do homem? Mas que coisa é homem? Tem medo de morte? Mata-se sem medo? Ou medo é o que mata com punhal de prata, laço de gravata, pulo sobre a ponte? Por que vive o homem? Quem o força a isso, prisioneiro insonte? Como vive o homem, se é certo que vive? Que oculta na fronte? E por que não conta seu todo segredo, mesmo em tom esconso? Por que mente o homem? Mente, 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 desesperadamente. Para que serve o homem? Para estrumar flores? Para tecer contos? Para servir o homem? Para criar Deus? Sabe Deus do homem? E sabe o demônio? Como quer o homem ser destino, fonte? Que milagre é o homem? Que sonho? Que sombra? Mas existe o homem? Pense nesse poema e depois vocês o terão no texto base para a sua leitura, para poder ler com calma, pensar nas questões que ele coloca. É uma verdadeira aula de reflexão filosófica a respeito do ser humano. Portanto, é uma poesia que é uma reflexão de antropologia filosófica. Vamos ver agora algumas ideias de alguns filósofos. O primeiro deles, Antônio Gramsci, que é um filósofo da linha do materialismo histórico dialético. Vamos ler um texto dele, não é muito comprido, e vamos tentar perceber como é que um filósofo articula a sua reflexão sobre o ser humano. O título do texto é O que é o homem? É esta a primeira e principal pergunta da filosofia. Como respondê-la? A definição pode ser encontrada no próprio homem, isto é, em cada homem singular, mas ela é exata. Em cada homem singular pode-se encontrar o que é cada homem singular, mas não nos interessa o que é cada homem singular. Problema, que significa, ademais, o que é cada homem singular em cada momento singular. Parece complicado essas ideias dele, mas não é. Ele está se referindo a essa dificuldade. Quando eu olho só para uma pessoa, para um ser humano em particular, eu não vou ter uma ideia do que é o ser humano em geral. Aí ele continua a reflexão assim: se observarmos bem, veremos que, ao colocarmos a pergunta o que é o homem, e não cada homem em particular, queremos dizer
o que é que o homem pode se tornar. Isto é, se o homem pode controlar seu próprio destino, se ele pode se fazer, se ele pode criar sua própria vida. Digamos, portanto, que o homem é um processo, precisamente o processo de seus atos. Lembram-se na outra aula que a gente disse que para essa visão, o ser humano está em devir, está num constante processo de se constituir. Aqui está bem retratado isso, né, essa ideia. Observando-se ainda melhor, a própria pergunta, o que é o homem, não é uma pergunta abstrata ou objetiva no sentido assim de o que é esta coisa aqui, né? Ela nasce, a pergunta, do fato de termos refletido sobre nós mesmos e sobre os outros, e de querermos saber, de acordo com o que vimos e refletimos, aquilo que somos, aquilo que podemos ser, se realmente e dentro de que limites somos criadores de nós mesmos, da nossa vida, do nosso destino. E nós queremos saber isto, hoje, nas condições de hoje, da vida de hoje, e não de uma vida qualquer e de um homem qualquer. O que nos interessa é sabermos de nós, não é? De nós, seres humanos, que estamos neste momento histórico, neste planeta Terra. Deve-se conceber o homem, diz ainda Gramsci, como uma série de relações ativas, um processo, nas quais, se a individualidade tem a máxima importância, não é, todavia, o único elemento a ser considerado. Lembre-se que o nome dessa concepção filosófica é materialismo histórico dialético, mas também é denominado de materialismo histórico social. E aqui estão contempladas essas ideias, né? O homem como uma série de relações ativas, um processo, onde a individualidade tem a máxima importância, mas não é, todavia, o único elemento a ser considerado. A humanidade que se reflete em cada um de nós, em cada individualidade, é composta de diversos elementos. Primeiro, o indivíduo. Segundo, os outros homens. Terceiro, a natureza. Olha aquelas 3 relações do professor Antônio Joaquim Severino. Mas o segundo e o terceiro elementos não são tão simples quanto poderia parecer dizer. O segundo são os outros homens, as relações sociais, e o terceiro são os elementos da natureza, né? O indivíduo não entra em relação com os outros homens por justaposição. A gente não fica simplesmente um ao lado do outro, mas nós nos relacionamos entre nós, interferindo uns na vida dos outros. Mas organicamente, isto é, na medida em que passa a fazer parte de organismos, dos mais simples aos mais complexos. Desta forma, o homem não entra em relações com a natureza simplesmente pelo fato de ser ele mesmo natureza, mas ativamente, por meio do trabalho, olha as relações produtivas e da técnica. E mais, estas relações não são mecânicas, são ativas e conscientes. Olha uma diferença fundamental do ser humano para os outros animais. Os outros animais têm relação com a natureza, mas é uma relação automatizada. Ele chamaria de mecânicas. É sempre da mesma forma, sempre do mesmo jeito. O ser humano não. São relações ativas e criativas. Essas relações não são mecânicas, são ativas e conscientes. Ou seja, corresponde a um grau maior ou menor de inteligibilidade que delas tem o homem individual. Daí ser possível dizer que cada um transforma a si mesmo, se modifica, na medida em que transforma e modifica todo o conjunto de relações do qual ele é o ponto central. Nós nos transformamos e nos modificamos, modificando a realidade social e a realidade natural ao mesmo tempo com a nossa atividade. O problema do que seja o homem é sempre, portanto, o chamado problema da natureza humana, ou mesmo do chamado homem em geral, isto é, a tentativa de criar uma ciência do homem, uma filosofia, diz o Gramsci, que parta de um conceito inicialmente unitário, de uma abstração na qual se possa conter todo o humano. Mas o humano, como conceito e fato unitário, é um ponto de partida ou um ponto de chegada?
Ou melhor, não será esta uma investigação, um resíduo teológico ou metafísico, na medida em que é colocado como ponto de partida? A unidade do gênero humano não é dada pela natureza biológica do homem. As diferenças do homem que têm importância na história não são as biológicas, raças, conformação do crânio, cor da pele, etc. Nem tampouco a unidade biológica teve jamais grande influência na história. Tampouco a faculdade de raciocinar. Ele está contra aquela visão puramente racionalista. Ou o espírito criou a referida unidade. Nem também pode ser reconhecida como fato unitário, já que é um conceito apenas formal e categórico. Não o pensamento, mas o que realmente se pensa une ou diferencia os homens. A afirmação de que a natureza humana é o conjunto das relações sociais é a resposta mais satisfatória, porque inclui a ideia do devenir, do acontecer. O homem devém, acontece, transforma-se continuamente com as transformações das relações sociais. E também porque nega o homem em geral, de fato, as relações sociais são expressas por diversos grupos de homens que se pressupõem uns aos outros, cuja unidade é dialética e não formal. Agora, ideias de um outro pensador que não é um materialista histórico dialético, mas é um pensador dos nossos dias, está vivo aí, tem uma série de outros pensamentos com os quais ele elabora a sua própria teoria. Ele se chama Edgar Morin, e ele apresenta essas ideias sobre o ser humano em diversas obras. Ele escreve muito, é vivo, está com 94, 95 anos, ainda viaja pelo mundo fazendo suas conferências, e há um livrinho dele, pequeno, mas muito importante, que se chama Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, que inclusive cai bastante em concursos aqui no Brasil, concursos para professores, para educadores. E lá ele diz o seguinte: o humano é um ser a um só tempo plenamente biológico e plenamente cultural. Portanto, não se reduz o ser humano só aos aspectos biológicos. Mas ele é um ser social, que nasce, cresce, desenvolve dentro de uma cultura. É um ser cultural, que traz em si a unidade, a unidualidade, uma unidade dual, cultural e biológica ao mesmo tempo. É super e hipervivente. Desenvolveu de modo surpreendente as potencialidades da vida. O homem é, portanto, um ser plenamente biológico, mas, se não dispusesse plenamente da cultura, seria um primata do mais baixo nível. É interessante isso porque não basta só a natureza biológica ou natural. É necessário também, para que haja um ser humano, esse desenvolvimento nas relações que ele estabelece com os outros seres humanos. Logo em seguida, esse autor diz: o homem somente se realiza plenamente como ser humano pela cultura e na cultura. Ele diz também que o ser humano é um ser complexo, isto é, com múltiplas características que são antagônicas ou são contrárias entre si, mas que são, ao mesmo tempo, complementares em nós. Nas palavras dele, somos seres infantis, neuróticos, delirantes. Olha uma bela descrição do ser humano. E também racionais. Tudo isso constitui o estofo propriamente humano. O ser humano é um ser racional e irracional, capaz de medida e de desmedida, sujeito de afetividade intensa e instável, sorri, ri, chora, mas sabe também conhecer com objetividade. É sério e calculista, mas também ansioso, angustiado, gozador, ébrio, estático. É um ser de violência e de ternura, de amor e de ódio. É um ser invadido pelo imaginário e pode reconhecer o real, que é consciente da morte, mas que não pode crer nela, que secreta o mito e a magia, mas também a ciência e a filosofia, que é possuído pelos deuses e pelas ideias, mas que duvida dos deuses e critica as ideias. Nutre-se dos conhecimentos comprovados, mas também de ilusões e de quimeras. Olha quanta coisa contraditória existe em nós, seres humanos, que esse pensador aponta nas suas obras e nos faz pensar. E como é que a gente lida com esse ser?
que é desse jeito? Como é que a gente lida com essas crianças, com esses jovens que mostram tudo isso? Eu convido vocês a lerem com atenção esses dois textos, né, desses dois filósofos, para ajudar vocês a pensarem o que para vocês é mesmo o ser humano. Mas, ao mesmo tempo, pensar, se o ser humano é isso que esses pensadores indicam, como é que a gente lida com eles, com esses seres humanos? Por exemplo, um pai e uma mãe que tem o filho, é só ler esse relato todo e ficar observando as crianças em casa, a gente percebe tudo isso nelas. A mesma coisa nas escolas. Será que o correto é reprimir essa parte que a gente aprendeu a considerar como não tão boa nos seres humanos? Ou a gente precisaria aprender uma nova maneira de lidar com esses aspectos? É este o tipo de ser com o qual convivemos em nosso dia a dia? Nós somos assim mesmo? Como educar um ser assim, né? Que tal essa ideia de Kant? Aí eu não vou ler, deixar para vocês lerem. O Kant vai dizer que nós temos germes de humanidade, né, num outro texto, e nesse ele vai dizer que nós temos uma coisa que é o germe da discórdia e o germe da concórdia, e que nós podemos lidar tanto com aquilo que é o contrário, quanto aquilo que é o combinatório em nós, e nós podemos nos organizar, só que o Kant vai propor que a gente organize isso com a força da racionalidade. Ele é um racionalista, a gente não pode esquecer isso. Para Gramsci, para Morin, para Kant, para Carlos Drummond de Andrade, para muitos pensadores, não é nada fácil entender e compreender o ser humano. E não é nada fácil ser um ser humano bom. Mas o que seria ser um ser humano bom? Volta à pergunta do final da última aula. Essa talvez seja a reflexão mais importante que todos devemos fazer, principalmente nós, educadores. A reflexão filosófica sobre o ser humano deve ser companheira inseparável de todo educador responsável. Afinal, educamos seres humanos para serem seres humanos bons. Mas o que é ser humano bom? Essa é uma pergunta que incomoda o tempo todo, mas que nos obriga a fazer esse esforço de reflexão ao longo da nossa carreira de educadores. A gente vai morrer sem ter uma resposta definitiva para isso, mas a gente vai se aproximando e talvez seja papel da humanidade como um todo chegar um dia a uma boa conclusão sobre o que é um ser humano bom. E talvez até lá a humanidade viva melhor e mais em paz consigo mesma. Nas próximas aulas vocês serão convidados a pensar sobre o quê? Sobre a relação do conhecimento com a educação, a filosofia que pensa o conhecimento, a filosofia que pensa os valores éticos, a filosofia que pensa a sociedade e a filosofia que pensa a estética. E assim a gente vai acumulando um conjunto de reflexões filosóficas que a gente espera que sejam produtivas na formação de vocês enquanto educadores, professores educadores. Até as próximas aulas, portanto.